Aí galera, bom dia, vamos lá. Aula para o 8º ano da Geografia. Hoje vamos concluir essa parte aqui e já dizendo que fica um exercício para vocês das páginas 36 e 37, tranquilo? Lembrando, a gente está vendo aqui os recursos minerais da América e da África, tá? Lembrando que a América, especificamente a América Latina, né? Só relembrando aí rapidinho, América Latina é todo aquele conjunto de países que vem o norte, o México, que fica na América do Norte, e todo o conjunto de países da América Central e todo o conjunto de países da América Latina. Então isso é América Latina, tranquilo? Da América do Sul, melhor dizendo, tá? Então vamos lá. Eu coloco aqui territórios nacionais de interesses internacionais. O que seria isso exatamente? Território nacional de interesses internacionais. Seria aquela questão, o território é nacional porque ele está sob o domínio de algum Estado-nação ou país. Por exemplo, a Amazônia, né? Existe uma discussão muito grande sobre a questão da Amazônia em si. A Amazônia, afinal, é nacional ou é internacional? Bem, só esclarecendo rapidamente que a Amazônia em si, ela é uma região internacional, sim, porque a Amazônia não é só brasileira. Existe, na verdade, 3 definições de Amazônia. Temos a Amazônia a internacional, que também é chamada de Pan-Amazônia, que pertence a 9 países da América do Sul. Entre esses 9 países tem o Brasil, que domina, vamos dizer assim, com relação ao termo nação, ou Estado-nação, o Brasil domina mais de 65% de toda a Amazônia internacional, mas ela não é só brasileira, ela não está só no domínio político do território nacional brasileiro, tá? Ela está também no Peru, na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia, tá? Nas Guianas, que são 3 países. Então, nesse caso, definindo logo, a Amazônia é sim uma região internacional. Agora, ela poderia ser uma região internacional internacionalizada. O que significaria ser internacional e internacionalizada? Que ela poderia ser ocupada economicamente por países que não estão sob a área do conjunto do domínio da Amazônia no espaço físico. Exemplo, uma parte da Amazônia poderia ser da Alemanha para fins econômicos, uma parte da Amazônia poderia ser dos Estados Unidos para fins econômicos, uma parte da Amazônia poderia ser da China para fins econômicos, uma parte da Amazônia poderia ser da Noruega para fins econômicos. Enfim, isso significaria que a Amazônia estaria se tornando uma região internacionalizada, partindo deste princípio e dessa diferenciação entre o que é ser nacional e o que é ser internacional e o que é ser internacionalizado. Olha, não vou longe. Se nós pegarmos aqui, eu coloquei África e América Latina, coloquei aqui o primeiro tópico, imperialismo europeu. Olha, o que foi o imperialismo europeu? Foi um momento histórico, geográfico, né, que as principais potências europeias, como Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha e Itália, ocuparam grande parte de terras na África, na Ásia e até na América Latina. Isso chamou-se imperialismo europeu. O que essas potências queriam, essas potências europeias desse período queriam? Extrair os recursos naturais dessas áreas ocupadas. Por isso, né, foram formados verdadeiros impérios coloniais, né? E graças a essa ocupação territorial, a fim, lembrando especificamente, de extrair recursos naturais, e vale a pena lembrar
que esses recursos naturais não eram só minerais, eles eram também animais e eram também vegetais. Então é nesse contexto que a Europa vai ocupar grande parte do planeta Terra, com aquela ideia, até aquela falsa ideia de civilização, ocupar para civilizar, ocupar para desenvolver. Na verdade não era ocupar para civilizar, nem desenvolver, era ocupar para extrair um recurso natural que seria transformado em um grandioso recurso de valor econômico, de valor financeiro, né? Por isso o imperialismo europeu que vai pegar a parte da África, parte da Ásia e parte da América Latina, né? Aí eu coloco aqui hoje o neo-imperialismo ou colonialismo, e aí neo que significa novo, né? Quer dizer, atualmente existe uma nova fase de ocupação política e econômica dessas determinadas áreas do planeta Terra. E aí quando eu coloco no neo, quer dizer o novo colonialismo, hoje vai entrar ainda a Europa, mas não é só mais a Europa, vai entrar também Estados Unidos na América do Norte, vai entrar Japão na Ásia e a China, né? A China que é a grande potência econômica que vai emergir especificamente agora no início do século XXI, ou nas 2 primeiras décadas do século XXI. Então, veja que há um conjunto maior de países interessados nesses novos ou velhos espaços, vamos dizer assim, que ainda despertam grandes interesses. A gente vê, por exemplo, hoje que a China ela tem muito interesse econômico em ocupar áreas, tanto na América Latina quanto na África, né? Há uma forte corrida hoje expansionista do ponto de vista econômico da China com relação a essas áreas que no passado eram áreas ocupadas basicamente por potências europeias, né? Por exemplo, a gente vê que aqui no estado do Pará, o nosso estado, que fica dentro da região norte do Brasil, segundo o IBGE, ou dentro da Amazônia Clássica, também segundo o IBGE, ou dentro da Amazônia Legal, né? Existe uma diferença entre a Amazônia Clássica e a Amazônia Legal. Eu falei agora que a Amazônia Internacional é uma região formada por 9 países da América do Sul. Por isso a Amazônia não é nacional, ela é internacional. E que ela poderá se tornar internacionalizada se ela for ocupada por potências que não estejam exatamente dentro do espaço físico da Amazônia. No caso brasileiro, há 2 definições de Amazônia ainda. A Amazônia Clássica, que é aquela formada só pelos estados da região norte do Brasil, região norte segundo o IBGE, que são 7 estados, né? Pará, Roraima, Tocantins, Amapá, Rondônia, Acre e Amazonas. Esses são os 7 estados da região norte do Brasil. Mas tem também uma outra definição, que é uma extensão da Amazônia brasileira, que é chamada também de Amazônia Legal, ou Amazônia brasileira especificamente falando. A Amazônia Legal, ela pega todos os 7 estados do norte do Brasil, mais o oeste do Maranhão, o norte de Mato Grosso. Lembrando que o Maranhão, para o IBGE, pertence ao Nordeste, e o Mato Grosso, para o IBGE, pertence ao Centro-Oeste. Então, essa é a definição de Amazônia brasileira ou Amazônia Legal, que é parte, diga-se de passagem, maior parte da Amazônia internacional, né? Por que eu estou falando muito de Amazônia nesse contexto? Porque, devido o tópico aqui, recursos minerais da América e da África, né? A Amazônia em si ainda é detentora de uma grande quantidade de recursos minerais, né? Esses recursos minerais que estão, lembrando, no subsolo. Mas há aquela velha questão: para extrair esse mineral que está no subsolo, eu terei que primeiro retirar a camada de solo. E para antes de eu retirar a camada de solo, eu terei também que retirar o quê?
a camada de floresta que está no solo. Então há uma questão, há uma polêmica muito grande, né? Para mim chegar a um produto final, que é o mineral, como o minério de ferro aqui no Pará, na Serra dos Carajás, eu tenho que mexer no solo. E eu não conseguirei mexer no solo se eu não mexer na floresta. Então, eu estarei matando, vamos dizer assim, um recurso vegetal para eu chegar ao recurso mineral. Então, isso vai envolver uma questão muito séria, que vai ser os chamados impactos ambientais provocados pela extração dos minerais que vão ocorrer tanto na América Latina quanto na África, tá certo? Então não esqueça, é muito complicado trabalhar essa questão de extração de recursos minerais sem mexer em dois outros importantes recursos naturais: o solo e a floresta, né? Então, deixo essa mensagem para vocês. De repente poderia ser importante pensar em alternativas que pudessem levar a nós, seres humanos, em viver sem depender tanto assim desses recursos naturais minerais. Vale a pena lembrar que tudo que nós usamos, mas absolutamente tudo, alimentação, vestuário, transporte, energia, casa, habitação, objetos de uso pessoal e coletivo nas casas, como eletrodomésticos, televisão, videogames, celulares, computadores, geladeiras, automóveis, tudo, mas absolutamente tudo isso vem de um recurso natural, seja ele natural animal, seja ele natural vegetal, seja ele natural mineral, mas sempre vai partir de um recurso natural. Entenda, para finalizar nossa aula de hoje, o planeta Terra, do ponto de vista natural, não precisa de nós, seres humanos, para nada. Nós é que dependemos do planeta Terra do ponto de vista do quadro natural. Antes de nós pensarmos em qualquer riqueza material, nós temos que pensar primeiro naquilo que nos mantém vivos: oxigênio e água potável e abrigo. Sem isso, nós não conseguiríamos pensar em nenhuma outra atividade que possa satisfazer uma necessidade material ou sentimental nossa. Por hoje é só, não esqueça, fica a atividade da página 36 e 37. Abraços e até a próxima aula.